Simone. Fala o que você quiser. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos dessa sessão. Ordem dos trabalhos para a 18ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 11 de outubro de 2011. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, 8 vereadores se encontram presentes, com a ausência do vereador Palito e do vereador Amarildo. Do vereador Dr. Gustavo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Todas as correspondências estão à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Leitura das emendas das seguintes indicações. Indicação número 538, de minha autoria, sugerindo ao Executivo estudos visando a formalização de acordo junto à empresa Scopel Desenvolvimento Urbano para desmembramento dos valores dos imóveis do residencial Via Cava. 539, de minha autoria, solicitando a nomeação da Rua 4 no Jardim dos Calegares, com o nome de Dr. Dorgival Rodrigues dos Santos. 540, de minha autoria, propondo a regularização da iluminação pública na esquina da Rua 1 com a Rua Manuel de Souza, altura do número 369, no Jardim Olinda. Número 541, de minha autoria, que sugere a conclusão do recapeamento da Rua Ida Pietrobon, Piva, no trecho em frente à Escola Sol Nascente, no Jardim Vista Alegre. Número 542, do vereador Amarildo, que solicita a recuperação do campo de futebol localizado entre os bairros Vila Nunes e Morro Alto. 543, do vereador Amarildo, que propõe a criação de área de lazer para as crianças que frequentam a UBS do município. 544, do vereador Amarildo, que indica a criação de uma farmácia de manipulação municipal. 545, do vereador Amarildo, sugerindo a inclusão da vacina contra a catapora no calendário de vacinas do município. 546, do vereador Amarildo, solicitando a instalação de bueiro na Avenida Pio XII, entre os números 80 e 92, do bairro Nova Paulínia. 547, do vereador Loira, propondo melhorias no sistema de iluminação pública instalado no canteiro central da Avenida João Aranha, em trecho do ginásio de esportes até a rotatória do bairro João Aranha. 548, do vereador Loira, que solicita melhorias na sinalização de trânsito horizontal da Rua 7, no bairro Parque Jequitibás. Parque Jequitibá 1. Número 549, do vereador Loira, que sugere a instalação de lombofaixas na Rua Osita Sigrist Bongelupe, altura do portão de entrada e saída dos alunos da Escola Wadil Petrobon, no bairro Santa Terezinha. 550, do vereador Loira, que propõe a implantação de sistema de iluminação pública em trecho da confluência entre as ruas Sandra Regina Andrade e Dorcelino Rodrigues da Cunha, no bairro São José. 551, do vereador Marquinho da Bola, sugerindo o nome da Avenida Ascendino Piva para o trecho da PLN 468, entre o balão do supermercado Extra até o balão do Rodoshopping. 552, do vereador Marquinho da Bola, solicitando a implantação dos serviços odontológicos na UBS do bairro Jardim Amélia. 553, do vereador Marquinho da Bola, propondo policiamento ostensivo na praça pública localizada na Rua São Bento, próximo ao número 1400. 554, do vereador Marquinho da Bola, que sugere que cada estudante da rede pública de ensino plante uma árvore em área selecionada pela Secretaria do Meio Ambiente. 555, do vereador Palito, que propõe ao Executivo a intervenção junto ao Ministério da Saúde para o fornecimento de medicamentos para o tratamento antitabagismo na rede municipal. 556, do vereador Palito, que solicita ao Executivo a elaboração de projeto de lei denominando Domingos Lima Vieira uma das vias públicas do município. 557, do vereador Palito, sugerindo ao Executivo a criação de um projeto em parceria com hospitais privados, oferecendo tratamento aos jovens dependentes do álcool e drogas, conforme especifica. Do vereador Gustavo Iatecola, solicitando ao Executivo que seja realizado o recadastramento dos usuários da UBS, postos de saúde, com critérios rígidos, para que apenas os moradores do município possam utilizar esse serviço.
559, do vereador Gustavo Iatecola, propondo ao Executivo, em caráter de urgência, que seja providenciado policiamento mais ostensivo no bairro João Aranha. 560, do vereador Gustavo Iatecola, que sugere ao Executivo o plantio de árvores ao longo de toda a extensão da Avenida Juscelino Kubitschek. 561, do vereador Gustavo Iatecola, que solicita ao Executivo providências para o fechamento do terreno localizado ao final da rua José Vanderlei Gaspar, no bairro Monte Alegre 5. 562, do vereador Gustavo Iatecola, que propõe ao Executivo estudos sobre a viabilidade de instalação de semáforo na Avenida José Paulino, esquina com a rua João Franco Cunha, próximo à ponte. 563, do vereador Custódio Campos, propondo ao Executivo a elaboração de projeto de lei denominando João Carlos Fulgêncio de Oliveira a uma das vias públicas do município de Paulínia. 564, do vereador Custódio Campos, sugerindo a elaboração de projeto de lei visando instituir no município de Paulínia o programa de incentivo ao tratamento e à reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal, de uso doméstico, comercial ou industrial. Número 565, do vereador Bonavita, que solicita a manutenção das traves e mais segurança no campo de futebol do bairro Jardim Amélia. 566, do vereador Jurandir Matos, solicitando a colocação de cobertura em ponto de ônibus existente na rua Simão Pedro Soldeira, no bairro Patropi. 567, da vereadora Semé Zanon, que propõe ao Executivo a colocação de cascalho ao lado da estação da Sabesp, localizada no final da rua Avelino Beraldo, no Monte Alegre, no bairro Monte Alegre, em frente à Igreja Congregação Cristã. 568, da vereadora Semé Zanon, que solicita ao Executivo a manutenção da iluminação pública do bairro Bom Retiro, principalmente nos postes de iluminação localizados na rua Francisco Braz de Prado, na altura do número 168, em frente ao ponto de ônibus. Comunicações à casa, a palavra está aberta aos vereadores que quiserem fazer uso. O vereador Custódio Campos com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Cimeia, senhores e senhoras, profissionais da imprensa, funcionários dessa casa, funcionários e funcionárias, meu boa noite, doutor Lito. Senhor presidente, gostaria de tecer alguns comentários sobre uma pesquisa realizada pelo Instituto IPEA, que trata dos índices da expectativa das famílias, divulgada ontem em Brasília, que constataram que o otimismo sobre o futuro do Brasil é uma característica predominante, apesar de algumas variações de acordo com renda e escolaridade. Em setembro, senhor presidente, 71,9% das famílias brasileiras pesquisadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, disseram estar melhor financeiramente hoje do que há um ano. Para 53% delas, o momento é propício para comprar bens duráveis. Os dados fazem parte do índice de expectativa das famílias, divulgados ontem, dia 10, em Brasília, que constataram que o otimismo sobre o futuro do Brasil é uma característica predominante, apesar de algumas variações de acordo com a renda e a escolaridade. Então, é uma notícia interessante, que acho que é importante que todos possam ter acesso. Foi divulgado por toda a imprensa. Gostaria, senhor presidente, de saudar aqui a presença do José Bezerra Neto e da dona Maria Amélia, que são membros da executiva do PT Paulínia. Gostaria de saudar aqui também os vereadores, colegas aqui, aqueles que mudaram de partidos e aqueles que ficaram assim como eu, que é o vereador Fiorella
a vereadora Cimeia e o vereador Loira, que não mudaram de partidos, assim como eu. Lógico, eu desejo sucesso para os outros também, nas novas legendas, que tenham sucesso lá. Gostaria, senhor presidente, de tratar de dois aspectos aqui que ocorrido no município, sobre a luta pela preservação do patrimônio público, que começamos a travar de longa data, desde quando houve tentativas em relação à construção de pirâmide no município, e naquele momento pudemos travar uma luta tanto na área da mobilização popular, da política, também na área judicial, e conseguimos barrar a construção da pirâmide. No entanto, tivemos ainda algumas casas de valor histórico que foram demolidas. E sai governo, entra governo, estamos assistindo também a dilapidação do patrimônio público, do seu acervo arquitetônico e de construções que têm demandado grandes somas em dinheiro e, na minha opinião, mero capricho, razão fútil, estamos vendo a tentativa dessa administração, que até então não tem feito muita coisa pelos moradores de Paulínia, no intento, na minha opinião, insano, de demolir a concha acústica construída no Complexo Brasil 500. Quero saudar aqui todos que estiveram lá lutando pela manutenção desse patrimônio, sem entrar no questionamento de quem tenha feito, quanto pagou e da sua utilidade. A obra está lá, poderia ser feita algumas adaptações para que tivesse o efeito em relação à acústica. Não sou engenheiro nessa área, mas me parece que haveria alguma adaptação a ser feita. Mas é um patrimônio que demandou grandes recursos e que, ora, por questões fúteis, por conta de pessoas que tentam usar aquele espaço para outras finalidades, estão tentando demolir. Quero saudar aqui a participação de todos, da vice-prefeita Simone Moura, que também esteve lá, e de todas as pessoas que participaram e estão participando, chamando a atenção. Não é em defesa meramente do patrimônio, mas também em defesa dos valores arquitetônicos do município. E o desvio da atenção dessa administração com coisas realmente prioritárias, que é a educação, a saúde, a segurança, a moradia do nosso povo. E tentam nos pautar fazendo esse tipo de iniciativa, enquanto a população sofre com o descaso nas escolas, nas creches e a falta de segurança em todos os bairros. Ontem pudemos acompanhar uma reunião do CONSEG, e a população está bastante ressentida com a falta de segurança nas nossas ruas, nossos bairros. Enquanto isso, o prefeito se ocupa com shows, espetáculos, e se coloca na condição aí de boy dos empreendedores desses shows, como o SWU, que ficará 3 dias aqui e ainda não se mostrou qual a sua utilidade para o município de Paulínia. Então, quero deixar aqui uma saudação àqueles que acreditam que é possível preservar o meio ambiente e o patrimônio histórico e arquitetônico de Paulínia, e saudar aí essa notícia de que o juiz
a Justiça de Paulínia deu ganho de causa para os defensores da Concha, impedindo, por hora, a demolição. Então, fico feliz com essa notícia, porque não havendo, por parte da administração, a compreensão de que ele deveria se ocupar com algo que foi tratado aqui como arroz com feijão, ele se ocupa em demolir o que está feito e pago. Gostaria também de tratar aqui, senhor presidente, e depois vi também que o vereador Bonavita vai apresentar um requerimento solicitando documentos, e eu fiz a solicitação de documentos ao Executivo desde o dia 16 de setembro, via ofício, preferi esse caminho, solicitando informações e documentos do contrato que foi celebrado com um consórcio, e uma das empresas que figuram nesse consórcio é a nossa conhecida Ignis, Tecnologia da Informação e Comunicação, empresa aí que tem vários problemas aí na sua documentação e que inclusive recebeu uma doação de área. E essa empresa faz parte de um consórcio que recebeu para implantar aqui em nosso município a cidade digital, no valor de 23 milhões. Então, nos causou estranheza esse valor, apesar de entendermos da necessidade e da utilidade desse complexo que se denominou cidade digital. Temos a compreensão da magnitude também desse projeto, mas temos várias suspeitas, e essas suspeitas só se reforçam a cada momento em que o Executivo se omite, se recusa a fornecer documentos de domínio público, que está lá, que é o contrato celebrado com esse consórcio e a ata do pregão. Esses documentos deveriam estar disponíveis no sistema do site da Prefeitura. Não estão. Fiz a solicitação via ofício e até agora não me foi entregue. Me causa mais preocupação porque tive a oportunidade de ler o edital, 240 páginas, não li todo, é lógico, muitos termos técnicos, mas pude compreender que esse projeto, primeiro, ele foi direcionado para esse consórcio. Os equipamentos e a tecnologia são ultrapassadas, apesar de ser algo grandioso e moderno, já existe tecnologia mais atual. E o preço, com certeza, não seria esse. Se mais empresas pudessem participar, esse preço poderia ser reduzido. E agora, a preocupação em não entregar os documentos me levou a protocolar hoje no Ministério Público um requerimento solicitando que o Ministério Público adentre nesse processo e requeira, junto ao Executivo, o cumprimento da lei, porque a lei orgânica garante que todo cidadão e também os vereadores, e diria até principalmente os vereadores, deveriam ter acesso à documentação em 15 dias úteis. E a lei federal também assegura, através do seu artigo 37 e também do seu artigo 127. E a lei das licitações, número 8.666/93, também assegura que esses documentos pudessem ser disponibilizados às pessoas interessadas. E esse movimento do Executivo em não disponibilizar a documentação só me leva a ter mais preocupação que possa ter mais
coisas erradas nesse projeto, e que a nossa preocupação é que ele não atenderá o objetivo da implantação da cidade digital, porque ele não tendo sido debatido com a população e não tendo aberto a participação de mais empresas interessadas, favorecerá com que os interesses da população sejam prejudicados. Então, nesse sentido que eu estou aguardando que o Executivo se digne a nos entregar essa documentação. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Cimeia Zanon, com a palavra. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, vereadores. Gostaria também de cumprimentar a nossa vice-prefeita aqui presente e todos os presidentes de partidos, em nome do presidente do meu partido, Laércio Giampaoli. Gostaria também de desejar sucesso a todos que mudaram de partidos e todos que continuaram no mesmo. Gostaria aqui não de requerer, mas, presidente, de estar só informando, na última quarta-feira, nós fizemos uma passeata a pedido dos moradores do bairro Betel. Gostaria de agradecer, porque foi passado um e-mail para todos os vereadores, e fizemos uma caminhada lá, com a presença do vereador Bonavita, dos assessores do vereador Custódio, e os moradores, a presença da Sueli Manfrim, que é representante dos moradores daquele bairro. E, presidente, pude constatar a dificuldade que aquelas pessoas vivem no bairro Betel, né? Sem o mínimo de condições de andar nas calçadas, até porque não existem calçadas no bairro Betel. Logo que entra no bairro, não existe calçadas. E até chegar, nós fizemos uma caminhada, descendo do ônibus Bonavita e ultrapassando a pista. Fiquei meia hora só para atravessar uma pista. Então, a dificuldade é muito grande, os carros correm demais, principalmente na hora de pico, que é a hora que os moradores chegam nas suas casas, que é em volta das 5h30 e 6h. Então, os moradores me procuraram e, a pedido, nós fomos fazer essa caminhada. É muito difícil mesmo. O bairro Parque Alvorada, hoje um dos bairros muito bem formados, mas que não tenha condições sequer de ter a criança atravessando aquela pista e chegando até o bairro. Não existe condições para isso. Então, gostaria aí de deixar esse pedido, estou fazendo um requerimento, deixar esse pedido para o prefeito, porque a gente pede, mas, infelizmente, as coisas não acontecem. É o mínimo possível, não é caro. Hoje, você dá condições ali numa avenida, não é caro. A segurança no bairro, na penúltima Conseg que estive, os moradores tinham por volta umas 50 pessoas, mais ou menos, do bairro Betel, do Parque Alvorada, e eles reclamaram muito de assalto, que foi praticamente bem na época de rodeio. Eles foram na Conseg, na verdade, para protestar, que em 10 dias foram roubadas 3 casas. Então, vim requerer e pedir assim, para o prefeito, para ter assim, o mínimo de sensibilidade, porque se gasta tanto no município e, infelizmente, para as pessoas que mais precisa, não está sendo feito. Se não faz em Betel, imagina o Bom Jardim, imagina o pessoal da Granja, né? Então, quando nós falamos, né, bons caminhos sem educação, bons caminhos sem tudo, né? Porque a cidade, na verdade, está uma devassa. Gostaria também de estar comentando sobre a saúde. Domingo nós tínhamos 2 médicos na saúde. Foi muito complicado no domingo. Eu cheguei lá por volta das 4h da tarde, tinha muita gente.
e não tinha médico para ser atendido. Nós temos alguns médicos do convênio, não, desculpa, que são terceirizados, e não tinha nem os médicos que são terceirizados na rede para poder fazer acompanhamento daquelas pessoas, mães chorando, filhos chorando. Então, eu acho que assim, é o mínimo mesmo do administrador que tem essa sensibilidade de cuidar, até porque foi eleito para isso. Gostaria também de fazer uma menção à concha acústica. Parabéns a todas as pessoas, os moradores que tiveram lá. A todos os moradores que foram até lá, passei por lá, e tinha muita gente. E eu percebo que as pessoas elas estão se mobilizando. Politicamente, eu não acredito que hoje tem espaço para o político que não faz, tá? Que faz de conta que as coisas não existem. As coisas existem, elas estão aí e depende de nós também. Então, que eu fico muito feliz de acontecer isso, porque eu acho que a gente vem de uma mudança, e quando você acredita na mudança, você percebe que as coisas estão mudando, você fica feliz. Eu estou muito feliz com isso, de ver as pessoas participando. Eu não sei precisamente falar o ano, mas foi entre o Lozano e... o Lozano fez, e foi depois do José Lozano de Araújo, nosso primeiro prefeito, que existia ferradura aqui na cidade. Eu me lembro por fotos e me lembro do meu pai me contar também. A ferradura era uma das únicas praças públicas na Rua do Comércio. E ela foi demolida naquela época. Ela foi demolida, por quê? Porque nós não tínhamos pessoas que estavam na frente, que batalhava, não, isso é um bem público. Então, eu fico contente dessa mudança, de ter chego lá na concha acústica e ter tantas pessoas lá, e brigando no bom sentido para que as coisas, o desmando, na verdade, do patrimônio público não seja desvalecido. Então, fico muito contente mesmo, gostaria de cumprimentar a todos que esteve lá, cumprimentar principalmente a vice-prefeita, que esteve o tempo todo lá, não saiu um minuto de lá, nem de dia, nem de noite. Então, gostaria de cumprimentar, porque é assim que se faz. Cidadania é isso a cidadania. Então, acho que nós estamos assim numa época em que as pessoas cobram muito da gente, né? Então, temos que estar na rua, sim, temos que estar impedindo esse desmando, né? Quem vai construir tudo de novo? Por exemplo, em Betel, presidente, quanto ficaria para estar fazendo não só a Rota das Bandeiras, mas com a ajuda da prefeitura, da administração, que podemos fazer isso, que só para desmanchar a concha acústica seria 400 mil. Então, quanto seria para investir no bairro Betel, né? Eu não acredito que chegaria a 400 mil reais. Então, é esse apelo aí, principalmente hoje, venha se me solidarizar com o povo de Betel, porque via dificuldade, porque tem coisa que temos que ir. Não adianta tirarmos fotos, não adianta nós temos que ir. Então, essa é a minha principal reivindicação de hoje, que o prefeito tenha essa sensibilidade, não só com o bairro Betel, mas com os outros, que a gente sabe que não é só o bairro Betel. Isso é que é o problema, não é o bairro Betel, é toda a cidade, né? E gostaria também, vereador Custódio, sobre o contrato, né, do consórcio da Ignis, da cidade digital, dos 23 milhões, tudo que eu li, você também está aí com bastante documento, aguardando outros. A gente já viu que existe algumas irregularidades. Então, vereador, eu proponho aqui que nós fazemos uma SEI, né? Eu acho que nós já temos indícios para a gente estar abrindo uma SEI. Fica aqui meu convite a todos os vereadores que contribuem, na verdade, para não termos mais 23 milhões dos cofres públicos indo para o ralo abaixo. Então, vamos nós fazer
o papel de também fiscalizar, fora tudo que já fazemos. Então, viu, vereador, eu proponho aqui a todos, né? Lógico que o vereador Custódio, ele já tá muito mais engajado nisso, já fez uma leitura muito mais minuciosa disso. Então, eu proponho aqui para os vereadores que nós montamos essa SEI. Tá? Já tem aí vereador, já tem a abertura. Eu posso ser a presidente da SEI, ou você, mas de convocar os vereadores, tá bom? Para que a gente consiga, nessa reta final, eu diria, né, que o trabalho foi feito, porque eu vejo as pessoas falam assim, por que o prefeito ainda não está preso? Eu falo assim, nossa, né? Por quê? Porque o desmando é bastante. A empresa, quando a gente fala assim, 400 mil da Concha, no meu ponto de vista, não é 400 mil da Concha só que vai desmanchar. Só eu falo porque esse governo fala de milhões, ele não fala de mil. Essa foi 400 mil, mas ele fala de milhões. Então, quando fala Concha, não é a Concha em si. Quanto queria custar para os cofres públicos a montagem do palco? Quanto será que a família Family, quanto será que iria sair para a família Family, que nós sabemos, esse palco? Então, não era 400 mil, né? Então, fica aí meu pedido, vereadores. Obrigado. Vereador Bonavita, com a palavra. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora, gostaria de pedir autorização do mesmo para o uso da tribuna. Concedida, vereador. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, público presente, boa noite. Como prometido, como vereador desta casa e hoje como presidente do PTB local, eu me comprometi na última sessão ordinária que hoje eu viria até esta tribuna para explicar alguns motivos pelos quais eu dei um basta a esta administração que está aí. Há mais ou menos 3 anos atrás, mais precisamente nessa data mesmo, lembro-me que juntei no diretório do PMDB local, mais ou menos em torno de 200 pessoas, e nós estávamos muito próximos do pleito eleitoral, e com algo eminentemente possível de perdermos as eleições. Eu tinha, naquele momento, números em pesquisas, e me dirigi até aquele grupo de amigos e companheiros que lá estavam, que largasse a minha campanha de lado e focasse única e exclusivamente na campanha do atual prefeito que está aí, porque nós poderíamos perder a eleição. E fiz até o seguinte comentário: se tiver que fazer uma escolha entre eu me reeleger vereador e ele continuar, ou ele se eleger prefeito, eu sou muito claro com vocês e leal, que eu prefiro que ele se eleja prefeito e que eu fique fora, porque ele, prefeito, pode ajudar não só vocês, como toda a população, e eu sozinho, como vereador, não tenho condição de ajudar quase ninguém. E fiz isso com bastante consciência, e esperando que com aquele ato, com aquele trabalho, estaria contribuindo para o governo que aí está. Passado todo esse tempo, e eu venho ao longo da minha vida atuando aqui nesta casa, mais ou menos como bombeiro. Já apaguei grandes incêndios, já aparei grandes arestas, já apaziguei grandes conflitos, subir e recuar, baixar a cabeça, acertar o grupo, para sempre sairmos vitoriosos. Foi isso durante toda a minha vida aqui, nesta casa.
vocês, se pegarem todos os meus 5 mandatos, ou quase 5 mandatos, não, já estou no 5º, vocês vão ver que eu atuei mesmo assim. E confesso que fui até muito bem sucedido na maioria deles. E também fiz isso já nesse governo. Lembro-me muito bem, e acredito que os senhores e as senhoras também, que no início de 2010, eu tendo claro que poderia haver um racha muito forte, muito grande, na questão política da nossa cidade, envolvendo o ex-prefeito e o atual prefeito, me coloquei novamente como bombeiro, para ajudar naquela situação, e muitos dos senhores e senhoras sabem que eu vim a essa tribuna falar estas palavras. Confesso que dessa vez não tive sucesso. Não fui bem sucedido, porque, em que pese, ouvi os dois lados, e confesso que bastante coisas interessantes, outras não, e saí dessa brigada, vamos dizer assim, com a convicção que o ex-prefeito estava pronto e desarmado para compor, e não aconteceu o racha que aconteceu. Mas, por falta de vontade e compromisso do atual prefeito, isso não aconteceu e se instalou tudo isso na cidade que vocês acompanham há muito tempo. E o pior disso, eu tentei por diversas vezes ser atendido pelo atual governo, pelo atual prefeito, pela sua esposa e hoje secretária de gabinete, e se nós pegássemos as contas ou as listas da Nextel da vida, ia ver quantas vezes eu sofri e tentei para ser atendido, e com certeza nem sequer uma resposta houve. E por que eu fiz tudo isso? Porque acho que com a minha experiência de vida pública, e que não é pouca, eu poderia contribuir para o governo, para a cidade, para o nosso povo, principalmente aqueles que confiaram no governo que aí está. E não foram poucas as vezes. E eu tenho isso, tenho a minha consciência, assim, muito tranquila contra isso. Mas sabe lá por quê? Nem atendido eu fui. E aqui muitos dos vereadores sabem do que eu estou falando, que muito deles eu acabei desabafando em alguns momentos, inclusive hoje atual líder de governo, mas a vida pública é assim mesmo. Então, o que me restou? Sabendo que eu fui e sou um homem altamente leal com as minhas coisas, compromissado com as pessoas, compromissado com o povo da minha cidade, compromissado com o grupo político, mas, acima de tudo, para devolver ao povo da nossa cidade aquilo que nós tínhamos se comprometido no pleito eleitoral. Porque essa palavra lealdade parece fácil e simples, mas não é. O atual prefeito, ele não sabe o que é ser leal. E junto a ele está a sua esposa também. Essa palavra lealdade, no sentido íntimo, no fundo do coração, é algo importante na nossa vida, na nossa família, nos nossos companheiros, no seu grupo político, mas principalmente com o seu povo. Principalmente com o seu povo. E por que eu falo isso? Porque o atual prefeito não foi só desleal comigo, com alguns companheiros. Ele foi desleal com seus principais amigos, com aqueles que estão muito próximos deles e que hoje se sente humilhado, encostado, jogado nos cantos das paredes. Deixou de lado pessoas capacitadas, comprometidas com a cidade e, acima de tudo, também não foi leal com o seu povo. Por que não foi leal com o seu povo? Porque lá, nós andamos pela cidade, nós se comprometemos com muita coisa. E eu tinha aquela esperança no fundo do meu coração, que a cidade de Paulínia, com as suas grandes obras, e aqui eu não quero discutir se elas eram prioritárias ou não, eu não discuto, elas estão aí, e o povo faz o seu julgamento. Mas eu tinha um sonho que nós conseguimos fazer a nossa cidade modelo feijão com arroz, que era aquilo que a população tanto cobrava de nós políticos. E nós fomos lá e se comprometemos. E, para minha tristeza,
mais tristeza muito grande, isso não aconteceu e não vai acontecer, porque você está lidando com alguém que é desleal, que aproveitou a oportunidade dada pelo povo, conduzida por nós políticos e principalmente pelo ex-prefeito, porque se não fosse a mão do ex-prefeito, jamais ele seria prefeito dessa cidade. Isso ele não reconhece. Seria um gesto de grandeza reconhecer que só está no poder graças ao ex-prefeito e o seu grupo político e uma boa parte da população. Senão não estaria. Então, meus senhores, minhas senhoras, tem algo que foi feito legal. Eu acho que esse passo é algo legal. Lá está o transporte a R$1, que já foi projeto nosso no final de governo. Foi aprovado aqui, veio para a Câmara dia 2 de janeiro. Com certeza tinha tudo sido programado no final do governo. A questão da volta da Bolsa de Estudo, eu acho que é algo importante também, tá certo? Mas é muito pouco para o tamanho do município, para a nossa arrecadação. Então, eu linkei, no início do meu mandato, quatro questões que eu ia priorizar. Não que eu não pudesse fazer com outras. Que era a saúde, a educação, a segurança e a habitação. A saúde, que já estava mal há muito tempo, agora se encontra na UTI. Há muito tempo também. E se encontra na UTI. Nós se comprometemos de ir aos bairros, fomos aos bairros e queríamos abrir UBSs 24 horas, a começar pelo São José. Eu pergunto, cadê a UBS 24 horas? Cadê os remédios sendo entregues em casa? Cadê as tal de fila nos pronto-socorro? A demora na marcação de consulta? Veja se é possível, senhores. Hoje se faz uma cirurgia no Hospital Municipal de Paulínia, e depois você faz uma cirurgia, principalmente na parte de ortopedia, tem que fazer fisioterapia. Um caso bastante típico. Tem lá uma fila de quase 200 pessoas na fila para fazer fisioterapia. Agora eu pergunto, alguém que é operado e que tem que imediatamente fazer um trabalho de fisioterapia, o que vai acontecer? Mesma coisa de não ter feito a cirurgia, gente. É a mesma coisa. Estão falando da saúde ainda. Então, nós estamos no fim do governo e continuamos com a saúde na UTI. Habitação. Habitação. Não conseguimos entregar nem um tijolo sequer para o povo, que está aí muitos e muitos sem moradia, e que foi prometido também lá em campanha. Não conseguimos entregar nem um tijolo, nem aquilo que foi começado, que está lá, que foi construído pela Melado Azevedo, está lá, sem entrega um tijolo a ninguém. Como é que um governo desse, como é que alguém sério pode continuar acreditando num governo desse? Como é que pode? Na questão da segurança, como já foi falado aqui, e diga de passagem, só não está pior do pior, porque tem na sua pasta um competente secretário, que é o Coronel Furtado, que eu não tenho procuração para defendê-lo, mas está nas ruas, conversando com o povo, falando com o povo. E só não está pior pela competência do mesmo. Mas precisa de mais guardas, precisa de investimentos. Essa questão do monitoramento da cidade, já falei que não consegue, que é importante que separe uma coisa da outra, porque é muito dinheiro para um projeto só, separa só para as câmaras, vamos resolver o problema, deixa a cidade digital, outras coisas para depois, mas a questão da segurança nós precisamos falar. E até para falar do Coronel Furtado, li num jornal essa semana, não me lembro qual, e me parece que até atrelado ao prefeito, uma notícia extremamente maldosa. O deputado, o Coronel Furtado pode ser candidato a vereador, e que foi visto fazendo segurança pelo Taquaral numa belíssima ação. Devem estar falando do nosso querido Edson Moura, onde tem seu escritório. Eu acho que é extremamente maldoso para uma pessoa séria e comprometida como é o capitão Furtado. Questão das vagas em creche. Foi coisa falada a vida inteira também e não se consegue resolver absolutamente nada. Não se consegue acabar uma que se iniciou lá na Copperlote, que já foi falado por todos vocês, mas vem a público e explica o porquê que não termina. Explica para o povo por que não pode fazer, por que não está fazendo. Mas dê uma resposta para a população que precisa disso há muito tempo, não é de agora, que foi o que mais nós ouvimos também na questão da educação. A área de esporte. Quem pratica esporte. Vocês acham que é possível nós termos nas nossas praças de esporte
alugados contêineres num calor maldito que está alguém trocando de roupa, fazendo sua necessidade dentro de um latão daquele lá. Vocês acham que é possível, com a arrecadação que tem em Paulínia, acontecer isso? Mas está acontecendo. Vai lá que dá para ver. E por falar em arrecadação, eu tenho uma curiosidade de falar para os senhores o que aconteceu nos últimos anos sobre din-din no nosso município. Aí vocês vão ficar mais estarrecidos ainda. Nos últimos 4 anos do governo Edson Moura, que eu fiz parte, e tenho orgulho de ter feito parte, em 48 meses, nós arrecadamos 2 bilhões 78 milhões 173 mil reais. Essa média daria mensal 62 milhões 45 mil e 273 reais, média mês. No atual governo, que já foram lá seus 32 meses, pelo menos os dados que eu tenho até agosto deste ano, são 32 meses, arrecadamos 2 bilhões 753 milhões 385 mil reais. Ou seja, em média, 86 milhões 043 mil e 282 reais. Ou seja, um aumento de 39% na nossa arrecadação nos 32 meses do atual governo. Ou seja, arrecadou mês a mês mais 23 milhões 998 milhões. 23 milhões 998 mil reais mais cada mês. Eu pergunto, aonde está o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aonde está? Então, se é estarrecedor tudo o que nós estávamos falando, imagine agora, sabendo que mês a mês nós arrecadamos 24 milhões a mais. E em cima desses números, eu confesso aos senhores e senhoras que não poderia, em hipótese alguma, compactuar com isso, porque eu não me elegi 5 vezes nesse município para passar a mão na cabeça de uma administração errada, fraudulenta, irresponsável com o nosso povo. Tanto é irresponsável que peitou os nossos funcionários públicos, dignos funcionários públicos que trabalham na cidade há muito tempo. Eu não quero saber quem estava certo ou estava errado. Não receberam o sindicato, não receberam a comissão, não receberam vereadores junto com a comissão para falar, e, acima de tudo, sequer a database que teria que vir para a Câmara, até hoje, salvo engano, não foi protocolado nada aqui ainda. Então, meus senhores e minhas senhoras, com muito orgulho, dei um basta e, com certeza absoluta, daremos a resposta ao nosso povo no dia. Daremos a resposta ao nosso povo, junto com ele, e nas urnas, no dia 7 de outubro de 2012, encerra-se essa sequência. E no dia 1º de janeiro de 2013, com certeza esse prefeito que aí está, não estará mais e vai ter alguém com decência para comandar a nossa cidade. Muito obrigado. Loira, vai falar? Não. Bom, gostaria de pedir licença aos companheiros fazer um pequeno pronunciamento daqui mesmo. Dizer, né, para os senhores aí, todo o público presente, este vereador
como já foi falado pelo vereador Custódio, encontra-se em outro partido hoje. Eu fiz parte do PTB até semana passada, o qual eu já concorri 4 vezes em eleições para vereador. E 3 dessas vezes foram pelo PTB. Em 96, primeira vez, em 2000, em 2008. E em 2004 foi pelo PMN. E até então, esse vereador, o PTB foi é um partido que ajudou essa administração a se eleger junto com outros partidos, o qual era um grupo forte. E a partir do momento que o vereador Bonavita, que hoje é o presidente, assumiu a presidência do PTB e tomou um posicionamento diferente do que este vereador pensa. Então, eu sempre falei para o vereador Bonavita do respeito que eu tenho pelo mesmo, e acredito que ele, ao longo da sua experiência na vida pública e vida pessoal, tem total apoio desse vereador, pela vivência que ele tem, pelo carisma, pela experiência, e se posicionou. Isso aí é natural, só que, no meu pensamento, eu não concordei, né? Então, foram esses os motivos do meu desligamento do PTB, que esse vereador ainda continuo com a administração. Entendo perfeitamente que na vida pública, você governar uma cidade, no caso Paulínia, ou um estado, ou a nação, o executivo, não se dá para fazer tudo ao mesmo tempo e tudo num mandato só. E o progresso de uma cidade, ela se faz de administrações para administrações, o qual esse vereador já tive 2 administrações, por 2 mandatos apoiando o ex-prefeito Edson Moura. Acredito eu que deu sua contribuição para a cidade nesses 2 mandatos, o qual fui o vereador, que na verdade ele governou 3 mandatos e fez 2 sucessores. O senhor Dudu Vedovelo, lá em 96, e agora o atual prefeito Júnior Pavano, o qual ele apoiou, o qual todos nós apoiamos, inclusive o PTB e o vereador Marquinho da Bola. Fomos vitoriosos e o PTB até então estava dando apoio à atual administração. Mas a partir do momento que, no dia 25 de setembro, no evento do vereador Bonavita, no qual ele já se posicionou, no qual falei para ele que tem o meu respeito, que acho que tem que buscar mesmo um caminho. Acho que todos nós, chega uma hora que na vida pública não tem como ficar em cima do muro. Então, ou você vai cair de um lado ou vai cair do outro, né? E eu tenho respeito a todos que tomam seus posicionamentos. Então, esse é o motivo. Hoje eu estou filiado ao PSB e o vereador Jandir Matos também se filiou-se ao PSB. Então, apenas esse pronunciamento. Eu também gostaria de agradecer e cumprimentar a presença da senhora Simone Moura, nossa vice-prefeita da cidade, ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o senhor Emerson Eduardo dos Santos, popularmente conhecido como Gordura, ex-vereador e presidente desta casa, ex-presidente desta casa, o senhor Gilberto José Belintani, ex-vereador desta casa, o senhor Hércules Duarte, presidente do PRTB local, o senhor Ricardo Aguiar, presidente do PSL local, o senhor José Bezerra, presidente do PT local, o senhor Wislaudo Queiroz de Souza, presidente do PT do B, o senhor Arthur Augusto Campos Freire, presidente do DEM, o senhor Laércio Giampaoli, presidente do PSDC, o
o senhor João Batista Lunardo, presidente do PPS. E também agradecer a presença do Coronel Furtado, secretário de Segurança Pública do município, e também agradecer a presença da Guarda Municipal, o qual ele representa, bem como todos os presidentes de associações de amigos de bairro, entidades civis, eclesiásticas, imprensa e todo o público presente. Vamos dar sequência à nossa sessão, segunda parte, ordem do dia. Vereador Jurandir Matos, com a palavra. Senhor presidente, nobres companheiros, vereador Cimeia, já que Vossa Excelência acabou de citar aí, a minha ida ao PSB, deixar bem claro que eu fui ao PSB porque, como o vereador Bonavita e o Jurandir Matos foram expulsos do PMDB. Então é bom deixar claro disso aí, que na realidade nós, na época da nossa expulsão lá em junho, julho, não me recordo a data, fomos expulsos porque estávamos apoiando a administração que foi apoiada pelo PMDB numa convenção nessa casa. Então é bom a gente deixar claro isso aqui nessa noite. E também citar alguns pontos referentes ao que foi citado pelo vereador Custódio, pela vereadora Cimeia e também pelo vereador Bonavita. Quanto ao problema da concha acústica, eu tenho só que parabenizar a população que conseguiu, de acordo com o que foi falado pelo vereador Custódio, aí, a liminar da juíza, do juiz, não sei quem que estava de plantão nesse dia, e acredito eu que deva ter um motivo tanto da retirada quanto também desse documento entregue pelo juiz sobre a possível não retirada agora da concha. Cabe agora, sim, uma briga jurídica entre as partes prefeitura, SWU e a promotoria pública. Quanto ao fato citado pelo vereador Bonavita, do desabafo dele na tribuna, eu vejo que realmente não só essa administração, como outras administrações, não a passada e sim a anteriores, todas as administrações que passaram por essa cidade, eu tenho certeza que deixou algum problema no município, como queria fazer, e enfim, aos 4 anos acabou não tendo condições de entregar à população o que foi prometido numa campanha de 4 anos. Eu vejo que hoje nós temos algum problema na cidade e que alguns problemas que estão em andamento, como foi citado pelo vereador Bonavita, que é as casas da Mela Azevedo, como temos problemas na saúde, que hoje, conversando com o meu xará, o Jurandir, que trabalha no departamento pessoal, ele me falou lá da saída das 14 enfermeiras de uma empresa terceirizada lá, e disse que isso está se resolvendo o mais rápido possível para que sane esse problema, que senão nós vamos ter esse problema sério que foi citado não só pelo Bonavita, também como pela Cimeia, que é o problema de atendimento à população. Infelizmente, como todos nós sabemos aqui, a população de Paulínia não é só a população que é atendida no Hospital Municipal, enfim, as 18 cidades da região metropolitana acaba caindo no pronto-socorro municipal, onde é atendida, e com isso acaba prejudicando a população. Espero que isso venha a ser resolvido com essas contratações aí, seja lá terceirizada ou seja lá concursada, mas que nós queremos realmente resolver o problema da população em si. Mas eu gostaria, senhor presidente, de refletir algumas coisas também, que é referente a um problema que foi citado aqui nessa casa pelo vereador Bonavita, e que gerou muita polêmica na cidade, que é um problema sério que nós temos hoje na cidade, que é a Sabesp. A Sabesp. Sabemos que o contrato começou em 78 e findou em 2008. Quando foi em fevereiro de 2008, foi feito um documento à Sabesp dizendo que não se interessava mais à prorrogação desse contrato. E aí foi feito contatos com a Sabesp, contatos com o município para rescindir esse contrato, quando em janeiro de 2009 foi feita a PPP, para contratar, através de uma concorrência pública, uma empresa para que prestava serviço de água e esgoto. E está aí, junto comigo no meu processo, para quem quiser ver, lamentavelmente, quando a prefeitura entrou com esse pedido, pedindo a rescisão do contrato, o governador do estado, que da época era Alberto Goldman, entrou com o pedido de ação direta de inconstitucionalidade da lei municipal. E, para minha surpresa, o juiz José Santana, que foi o relator desse ADIM, com pedido de liminar, concedeu a liminar, dizendo que a Sabesp não poderia sair do município, porque não poderia ter uma PPP, não poderia ter uma concorrência pública. A prefeitura não
satisfeita com essa situação, agravou o instrumento, protocolando no tribunal, enfim, em quase todas as instâncias que está em julgamento ainda. Então, a gente vê que quando o município quer fazer um bem para a população, tirando, como diz bem o Bonavita, a Sabesp do município de Paulínia, trazer para cá as empresas que possam aí se cadastrarem, trazer um preço ideal, um preço suficiente para que a pessoa pague do esgoto e água, é barrada por um ADIM que foi protocolado pelo governador do estado. Então, a gente vê que é lamentável quando um prefeito quer ajudar a cidade e um governador protocola dia 30 de julho, protocolado. Quando foi dia 9 de agosto, saiu a decisão da DIN com liminar, em documentos comprobatórios que eu tenho aqui. Então, o município quer fazer a sua parte, mas, infelizmente, o Estado não deixa. E a mesma coisa que foi citada nessa casa várias vezes da segurança. Se não é o município arcar com a segurança em Paulínia, o Estado está falido na segurança em Paulínia. E se não é o município querer dar o prolabore para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Bombeiro, fica aí, a Deus dará. E quando o município quer dar, vem a Assessoria Técnica Policial de São Paulo e alega que é inconstitucional dar esse benefício à Polícia Civil e também ao Bombeiro, que é só permitido para a Polícia Militar. Então, infelizmente, a gente acaba se barrando em alguns entreveros que tem no governo do Estado, quando nós queremos beneficiar a população, seja lá com preço justo de água, seja lá com preço justo de esgoto, seja lá um benefício a um policial, seja lá um benefício a um funcionário público estadual, nós somos barrados. Então, existe, sim, a boa vontade do município em estar ajudando a população através desses assuntos que pertencem ao Estado, mas o município faz sua parte, que a segurança é um dever do Estado. Mas, infelizmente, eles esquecem de Paulínia, porque quando você chega no governo estadual do PSDB, nós chegamos lá e é barrado da seguinte maneira: o que Paulínia veio trazer para São Paulo? Não é o contrário. O que Paulínia precisa do governo do Estado. Então, isso eu gostaria de deixar frisado nessa noite aqui, para que constasse em ato também esse caso da Sabesp, que vai ser um caso muito complicado de a definição, tanto é que, se nós pegarmos aí agora em setembro, vocês vão ver o último decreto prorrogando para mais 18 meses, para que a Sabesp poderia, dentro desse prazo de 18 meses, fazer algumas melhorias. Porque se desse só 6 meses de prorrogação no prazo, a Sabesp não entraria com algum benefício. Então, foi dado os 18 meses para que ela possa trazer alguma benfeitoria ao município, porque se pegar o processo que eu tenho aqui hoje, que está comigo, eu acho difícil nós tirarmos a Sabesp do município. Tem que ser realista e falar a verdade aqui nessa casa. Os papéis que eu tenho em mãos, eu acho muito difícil nós conseguirmos tirar a Sabesp de acordo com a documentação que eu tenho aí. Era isso que eu queria deixar frisado nessa noite aqui. Obrigado. Vereadora Cimeia, com a palavra. Só gostaria, presidente, com muita rapidez, que acabou de chegar na minha mão, a decisão aqui do juiz. Eu só vou ler só o parágrafo último, até mesmo para todos, para poder esclarecer e não deixar nenhuma dúvida. Até a apresentação dos laudos solicitados, determinam que a municipalidade se abstenham de demolir a concha acústica no Parque Brasil 500, haja vista a existência de risco de dano irreparável ao patrimônio público. Assinado Eduardo, 11 de outubro de 2011, Eduardo Rigolin, juiz. Só isso. Então, vamos para a segunda parte, ordem do dia. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 70/11, que autoriza a celebração de convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Está em discussão o requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 70/2011. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Aprovado por todos, com a ausência dos vereadores Palito e Gustavo Iatecola. Segunda discussão do projeto de lei número 68/11,
do Executivo, que denomina Avenida Engenheiro Roberto Mangi, via pública do município de Paulínia. Pareceres 229 da Comissão de Justiça, 231 da Comissão de Finanças e 232 da Comissão de Obras e Serviços Públicos favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 68/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência dos vereadores Palito e Gustavo Iatecola. Primeira discussão do projeto de lei complementar número 3/11 do Executivo, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais. Parecer 233 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número... Está em discussão o projeto de lei complementar número 3/2011 do Executivo. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Em relação a esse projeto de lei complementar, senhor presidente, e nobres colegas vereadores, deverei votar favorável nessa primeira discussão em relação à sua legalidade. No entanto, quero abrir uma discussão com as entidades e sindicatos em relação ao seu mérito, uma vez que eu tenho um entendimento de que esta qualificação de entidades sem fins lucrativos seja uma janela para a terceirização de vários serviços públicos hoje. Creio que seja a preocupação que o vereador Jurandir tenha manifestado aqui em relação à saúde, que talvez o município não tenha dado conta, e também que o PROEB esteja fazendo, propondo a terceirização dos serviços de creche, mas essa iniciativa aqui da qualificação das entidades para assumir serviços públicos possa causar grandes prejuízos aos trabalhadores, à sociedade, aos cofres públicos e à qualidade dos serviços públicos. Isso merece um debate mais apurado. Vou votar agora favorável no aspecto da legalidade. No entanto, quero abrir essa discussão. Talvez não seja esse o meu voto quanto ao mérito. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, eu não quero me alongar, mas quero fazer por aqui com as palavras do vereador Custódio. Vou votar favorável com relação à legalidade, mas com certeza na segunda discussão precisamos estudar melhor isso e mesmo com muita clareza que eu sempre tenho nas minhas coisas, vamos se posicionar na hora certa, mas poderá ter mudança do meu voto de uma votação para outra. Muito obrigado. Vereadora Cimeia. Quanto ao projeto, na penúltima sessão, eu fui ao contrário a esse projeto no regime de urgência. Então, nesse primeiro momento, também vou votar na legalidade, mas no próximo momento, provavelmente também não vai ser o meu voto. E propus, na penúltima sessão, uma audiência pública sobre as OSs. Então, quero só lembrar aos vereadores que podemos ter essa sugestão de estar fazendo uma audiência pública para estar discutindo melhor esse projeto. Obrigada. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência dos vereadores Palito e Gustavo Iatecola. Primeira discussão do projeto de lei número 70/11 do Executivo, que autoriza a celebração de convênio com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Parecer 234 da Comissão de Justiça, favorável.
Está em discussão o projeto de lei número 70/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência dos vereadores Palito e Gustavo Iatecola. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Senhor presidente, Sim, vereador eu Marquinhos gostaria de colocar sob a apreciação dos demais pares, para que pudéssemos ler e votar em blocos os 11 requerimentos e 5 moções que temos pela frente. Coloco o pedido do vereador Marquinhos Fiorella em discussão. Ninguém? Com a palavra, vereador Bonavita. Lógico que eu serei favorável ao pedido, mas eu só queria fazer um pedido para que o requerimento de minha autoria, 284, fosse lido na íntegra, por favor. Pode falar, Cimeia. Gostaria também que o requerimento 282, da minha autoria, que fosse também lido na íntegra. Obrigada. Então, eu coloco em votação o pedido do vereador Marquinhos Fiorella para que os requerimentos e as moções serem lidas e votadas em bloco. Requerimento número 272. Pois não, presidente. O pedido do vereador foi aprovado por todos os vereadores, com ausência dos vereadores Palito e Gustavo Iatecola. Discussão única e votação da... Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. Requerimento número 272, de minha autoria, requerendo ao DR a duplicação da rodovia Dr. Roberto Moreira e revisão no sistema de drenagem da pista no quilômetro 3. Requerimento número 275 do vereador Palito, que requer informações ao Executivo sobre o início das cirurgias de catarata a serem realizadas com o novo equipamento adquirido. Número 276 do vereador Palito, solicitando informações ao Executivo sobre a indicação 248/09, que sugere a implantação do programa de UTI neonatal na rede pública municipal. Número 277 do vereador Custódio Campos, requerendo informações ao Executivo quanto a atendimentos prestados aos agricultores estabelecidos no município de Paulínia. Número 278 do vereador Custódio Campos, que requer informações ao Executivo sobre os impactos ambientais decorrentes da implantação do loteamento residencial Via Cava, localizado no bairro Saltinho. Número 279 do vereador Jurandir Matos, solicitando informações sobre a instalação de um semáforo na confluência das avenidas dos Trabalhadores com Antônio Batista Piva. Indicação número 277/09 do vereador Bonavita. Número 280 do vereador Jurandir Matos, requerendo a CPFL a realização de estudos visando a instalação de iluminação pública na praça localizada entre a rua Itumbiara e a Avenida Fausto Petrobon, no bairro Planalto. Número 281 da vereadora Cimeia Zanon, que requer informações ao Executivo quanto às providências que estão sendo tomadas para a construção de uma base da Guarda Municipal no bairro Betel. Número 282 da vereadora Cimeia Zanon, solicitando ao Executivo informações quanto ao total abandono do Poder Executivo para com os moradores do bairro Betel, principalmente com relação à falta de segurança, manutenção da iluminação pública, calçamento, dentre outras necessidades dos moradores do bairro. Número 283, da vereadora Cimeia Zanon, requerendo a concessionária Rota das Bandeiras
informação quanto às providências que estão sendo tomadas para a construção de passarelas, sinalização de solo, bem como instalação de redutores de velocidade na rodovia Professor Zeferino Vaz, SP-332, mais precisamente em frente à entrada do bairro Betel. E requerimento número 284 do vereador Bonavita, que requer ao Executivo cópia do contrato com a empresa Multimil Construtora Limitada, referente ao processo licitatório da modalidade registro de preço para a realização de serviços em próprios públicos. Nesse momento, senhor presidente, senhores vereadores, estarei lendo o requerimento número 282 da vereadora Cimeia Zanon. Requer ao Executivo informações quanto ao total abandono do Poder Executivo para com os moradores do bairro Betel, principalmente com relação à falta de segurança, manutenção na iluminação pública, calçamento, dentre outras necessidades dos moradores do bairro. Excelentíssimo senhor presidente, participando de uma reunião com os moradores do bairro Betel, no mês de setembro de 2011, pude ouvir dessas pessoas muitas reivindicações, mais precisamente dos moradores que residem no Alvorada Park. Diversas foram as reivindicações dos moradores do bairro Betel, onde reclamam a respeito da falta de segurança, falta de manutenção na iluminação pública, falta de manutenção no calçamento público, dentre outras reivindicações. A fim de apurar as denúncias feitas pelos moradores do bairro Betel, na data 3/10/2011, segunda-feira, realizei, juntamente com os moradores do bairro, uma caminhada pelas vias do bairro. Caminhada essa que iniciou às 17h30 e terminou por volta das 19 horas. Iniciei o trajeto atravessando a rodovia e logo pude sentir na pele a dificuldade e os riscos que os pedestres estão expostos todos os dias para atravessar naquele local. Nesta caminhada pude presenciar as denúncias feitas pelos moradores, onde constatei o total descaso do Poder Executivo para com os moradores do bairro Betel. Os calçamentos por onde deveriam transitar pedestres são totalmente inadequados e cheios de buracos, sem qualquer condição para ser utilizado ao fim que se destina, e por isso os pedestres são obrigados a transitar pelas ruas, ficando expostos aos riscos de serem atropelados por um veículo automotor. Com relação à segurança, no período em que percorri as ruas do bairro do Betel, não verifiquei sequer uma viatura da Guarda Municipal fazendo ronda no local, onde de fato os moradores estão à mercê dos marginais. Uma vez que o caso ocorra, qualquer furto ou roubo no bairro, a vítima deverá aguardar um bom tempo para a chegada de uma viatura no local. E com isso, o bandido tem muito tempo para se evadir-se. Outro fato que aumenta a insegurança e o número de ocorrências no bairro é o descaso do Poder Executivo com a iluminação pública naquele bairro, onde caminhei pelas ruas também em período noturno e constatei nas ruas iluminação insuficiente e também ruas com postes de iluminação sem manutenção. Como representante eleita pelo povo, tenho a obrigação de fiscalizar e lutar em prol da população, reivindicando e buscando respostas junto ao Poder Executivo, ora senhor prefeito municipal, e respondendo aos questionamentos da população a quem devemos satisfação. Contudo, é o presente requerimento para obter as seguintes informações. A Prefeitura Municipal tem ciência dos problemas enfrentados pelos moradores do bairro Betel? E quais as providências tomadas em todo esse tempo para resolver esses problemas? A Prefeitura Municipal possui projetos para a resolução com urgência desses problemas? Se sim, quais os projetos e qual o prazo para eles serem implantados? Até quando esses moradores do bairro Betel continuarão esquecidos pelo Poder Executivo, sem providências para os problemas por eles enfrentados? Acredito que esses problemas podem e devem ser resolvidos de forma rápida, desde que haja vontade do Poder Executivo para que esses moradores possam viver de forma digna e mais segura. Ademais, não podemos ser omissos aos problemas enfrentados por esses moradores, principalmente com esse grave problema de segurança, onde os índices de furtos e roubos são maiores durante o dia. Face ao exposto, requeiro seja oficiado, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para prestar as informações acima transcritas, bem como prestar informações quanto ao total abandono do Poder Executivo para com os moradores do bairro Betel, principalmente com relação à falta de segurança, manutenção da iluminação pública,
calçamento, dentre outras necessidades dos moradores do bairro Betel. Vereadora Cimé Zanon. Farei agora, senhor presidente, a leitura do requerimento número 284/11 do vereador e ex-presidente dessa casa, senhor Bonavita. Requerimento 284/11 requer ao Executivo cópia do contrato com a empresa Multimil Construtora Limitada, referente ao processo licitatório da modalidade de registro de preço para a realização de serviços em próprios públicos. Excelentíssimo senhor presidente, a Prefeitura Municipal de Paulínia publicou através do Semanário Oficial do Município, em várias edições, a afirmação de diversos contratos com a empresa Multimil Construtora Limitada, originados a partir do pregão presencial sob número 67/2009 e protocolo 9988/2009 e pela ata de registro de preços sobre o número 001/2010 para execução de serviços gerais de manutenção e conservação em próprios municipais, prédios locados e conveniados com fornecimento de material e mão de obra para manutenção predial nos departamentos de ensino infantil, ensino fundamental e Secretaria de Saúde, que foram desdobrados em diversos protocolados entre os anos de 2010 e 2011. Como se trata de contratos que, somados, alcançam recursos consideráveis, além disso, tornou-se comum apenas essa empresa realizar todos os serviços mencionados acima. Assim, este vereador, que busca sempre estar inteirado e informado de tudo que gira em torno da administração pública, e o pedido também se justifica por ter sido muito questionado por microempresários da cidade. Deste modo, solicito que seja enviada a cópia na íntegra dos processos licitatórios, bem como os respectivos contratos firmados com a empresa Multimil Construtora Limitada. Com fundamento no artigo 14, inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Paulínia, uma das atribuições dessa Casa de Leis é solicitar informações quando preciso e encaminhado ao pedido por escrito. Importante crime contra a administração pública e recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Diante do exposto, requeiro seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando cópia do contrato com a empresa Multimil Construtora Limitada, referente ao processo licitatório da modalidade, registro de preço da realização de serviços em próprios públicos. Vereador Francisco Almeida Bonavita Barros. Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Eu quero saudar aqui o vereador Bonavita, também pela sua eloquência ali na tribuna, que contemplando aqui o vereador, que tem muita habilidade, experiência, e parabéns aí, e bem-vindo ao mundo aqui da oposição, vereador. Gostaria de falar aqui desse requerimento de informações, e também o vereador Bonavita, da vez que pedimos informações sobre as doações diárias feitas nos últimos anos, e ele me disse que se fosse feita a disponibilização daquelas informações, estaríamos abrindo uma caixa preta na administração. Bem, existe uma caixa preta. Eu creio que esse contrato da Multimil também seja parte dessa caixa preta. E tomara que a gente tenha acesso. Tanto quanto esse contrato aqui com a Ignis, que nós tivemos informação, vereadora, que eles não vão dar. E aí... e vão, inclusive, negligenciar até com o Ministério Público. Então, vamos ver. Uma hora essas informações chegarão. E nós temos a esperança, a certeza de que
da mesma forma que o vereador Bonavita veio para o lado de cá, que a gente também tenha acesso a essas informações tão necessárias para o interesse da população paulinense. Então, saúdo esse pedido de informações da Multimil, que tem causado, senhores vereadores, grande prejuízo para os microempresários, pessoas que, e foi pertinente essa reivindicação do vereador, porque hoje virou uma espécie de um cartel, uma espécie de uma máfia que tem ali dentro da administração. Apenas uma empresa pega os serviços das escolas, tudo, deixando os pequenos empresários, pedreiros, pintores, funileiros, serralheiros, que poderiam prestar serviços para a administração e assim ter o seu ganho de vida, esses pequenos empresários não têm mais vez. É tudo para essa Multimil, que acaba abocanhando todo o contrato, traz muitas vezes gente de fora, e o vereador Bonavita tem mais experiência e tem mais conhecimento, porque ele pesquisou e nos apresenta esse requerimento, mas tem causado grande prejuízo e há suspeita de direcionamento e superfaturamento nesse serviço. Tomara que esses documentos nos cheguem para a gente constatar essas dúvidas e suspeitas que motivou o vereador a apresentar o requerimento. Muito obrigado. Vereadora Cimeia Zanon, com a palavra. Deixa eu falar primeiro, vereador Bonavita. Presidente, quando o vereador, só fazendo um pouco de menção na fala do vereador Custódio, quando ele fala a questão do cartel, a gente vê realmente que não é a Ignis, não é a Multimil. Na verdade, hoje nós temos a Family, que se formos somar todos os eventos que a Family já fez no nosso município, ultrapassa um valor de 400 milhões de reais. Essa conta eu fiz pegando desde o primeiro evento até o último agora, que vai ser através também a SWU, vai ser através da Family. Então, na verdade, parabenizar mesmo o vereador Bonavita, não só por estar do nosso lado de cá, não, mas pela coragem, na verdade, que a gente sabe que não é tão simples, né? Um dia eu falei para o vereador Custódio, pô, mas só nós dois, né? Nem me coloco assim, tanta oposição, e nem o próprio vereador Custódio, não ser o próprio partido. Mas será que só até nós dois, né, vamos estar votando contra alguma coisa que acreditamos que está errado, né? Então agora temos para reforçar esse time, e olha, uma pessoa que tem o conhecimento aí de quase 20 anos. Então, Bonavita, vamos se juntar. Só isso, presidente. Vereador Bonavita, com a palavra. Senhor presidente, nobres companheiros, rapidamente eu quero até agradecer as palavras do vereador Custódio, da vereadora Cimeia. Com relação ao requerimento, conforme o vereador Custódio comentou, é muita reclamação dos pequenos empresários da nossa cidade, que têm sofrido aí ao longo do tempo com essa questão aí, que não consegue pegar mais nada na cidade. Obviamente que, quando se faz um requerimento, a gente espera que venha, desde que aprovado pela esta casa, que venham as respostas satisfatórias e não maquiadas. Mas com muita tranquilidade eu faço até poucos requerimentos, e é bom que não façam-se de loucos e venham maquiar isso aí, porque tem outros caminhos que com certeza eu vou buscar as informações. Espero que tenha um juízo que mande as informações verdadeiras e necessárias, porque com certeza, se não vierem, não só o vereador, como qualquer munícipe, tem outros caminhos, e com certeza eu vou usá-los sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco os requerimentos em votação. Os requerimentos foram todos aprovados, com ausência por todos os vereadores, com ausência dos vereadores Palito e Gustavo Iatecola. Discussão única e votação das seguintes moções. Moção número 76, do vereador Marquinho da Bola, congratulando-se com a comunidade Santo Antônio
do bairro Jardim Planalto, pela realização do Festival de Prêmios. Número 77, do vereador Jurandir Matos, congratulando-se com o senhor André Antônio Ferro pela concessão do título de secretário padrão 2011 da 4ª Delegacia de Serviço Militar do Exército Brasileiro. Número 78, do vereador Jurandir Matos, de apoio ao projeto de lei 698 de 2011 do senhor governador do estado de São Paulo, que proíbe no estado de São Paulo a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente aos menores de 18 anos de idade. 79, do vereador Bonavita, que se congratula com todos os dentistas pelo transcurso de seu dia. Número 80, do vereador Bonavita, congratulando-se com todos os nordestinos pelo transcurso do seu dia. 81, do vereador Bonavita, que se congratula com todos os professores pelo transcurso do seu dia. As moções estão em discussão. Ninguém querendo fazer... Opa, vereador Jurandir Matos com a palavra. Senhor presidente, só gostaria de esclarecer, senão fica um pouco contraditório, que na hora da minha fala eu falei a respeito do governo do Estado e agora eu estou fazendo uma moção de congratulação ao governo do Estado. Mas acontece que no meio das coisas ruins sempre sai uma coisa boa, entendeu? E nesse caso aqui ele está fazendo essa lei que já existe no ECA, está fazendo uma lei aí a respeito da venda de bebida alcoólica, justamente que vai de encontro com o meu programa, o programa Paulínia Legal em Paulínia, a respeito da venda, proibição da venda de bebida alcoólica para criança e adolescente. Então, é nesse sentido que eu fiz a moção ao governo do Estado, que realmente olhou para as crianças e adolescentes uma maneira não só de fiscalizar, mas sim de orientar os pais e também os comerciantes dessa venda. Também naquela época era um governador, né, Jura? Hoje é outro. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco as moções em votação. As moções foram aprovadas por todos os vereadores, com ausência dos vereadores Palito e Gustavo Iatecola. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência. Número 273, do vereador Antônio Miguel Ferrari Loira, pelo falecimento de Domingos Lima Vieira, Adelina Libardo Merlo e Antônia Vitac Ferreira. Número 274, do vereador Marquinho da Bola, pelo falecimento de Luiz Carlos de Faria. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 25 de outubro de 2011, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos desta sessão. Doutor, bom feriado. Até quinta-feira, se Deus quiser.